Oi, meus queridos! Satisfação enorme estar aqui com vocês, professor Michael Victor de Química, e hoje a gente vai trabalhar aqui um assunto baita importante para o Enem, que é propriedades coligativas, parte 4. Mais especificamente, nós vamos falar, olha só, osmose. Hoje a gente comenta um pouquinho sobre isso. Ah, Michael, mas o que é osmose? A osmose é a passagem de água por meio de uma membrana semipermeável. Então, essa passagem de água, na verdade, de solvente, pode ser água ou não, mas a passagem de solvente por meio de uma membrana semipermeável, a gente vai chamar de osmose. E como é que é isso? Como é que isso acontece? Vem aqui comigo. Suponha que eu tenho duas soluções de água e sal. Está aqui, ó, uma de concentração 0,4 mol por litro e a outra de 0,8 mol por litro, separadas por uma membrana semipermeável. Ó, gente, as membranas, elas podem ser permeáveis, que é quando passa soluto e solvente, pode ser semipermeável, que é essa daqui, vai passar apenas o solvente, e pode ser impermeável, que é aquela que não passa nada. Semipermeável. Então, você vai ter aqui uma membrana semipermeável. E existe uma diferença de concentração entre as duas soluções. É essa diferença de concentração que vai fazer com que a água se movimente de um lado para o outro. Mas espera aí, Michael, a água por osmose vai se movimentar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Como é que a água se movimenta? Por osmose, a água vai sempre do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Por osmose, a água vai fazer isso daqui, ó. É essa passagem de água do meio mais diluído para o meio mais concentrado que a gente vai chamar de osmose. Osmose. Esse meio mais diluído em relação ao mais concentrado, a gente chama essa solução de solução hipotônica. Hipo quer dizer menos, então ela é hipotônica, menos tônica, menos concentrada. Essa solução que a gente tem aqui do lado direito, em relação à primeira do lado esquerdo, a gente vai chamar de hipertônica. Hiper quer dizer mais tônica, mais concentrada. As soluções, a água vai nas soluções do meio mais diluído, meio hipertônico, para o meio mais concentrado, meio hipertônico. É assim que a água, por osmose, vai se movimentar ali na membrana semipermeável. Só que eu queria saber o seguinte, por quê? Por que que ela vai do meio mais diluído para o meio mais concentrado? Por que que a água, de forma espontânea, vai da solução hipotônica para a solução hipertônica? Por que que isso acontece? Deixa eu lembrar algumas coisas. A gente vem estudando as propriedades coligativas. E eu falei para vocês que quando você coloca um soluto ali no solvente, tipo sal, e joga o sal na água, o sal vai atuar na água, dificultando a vida da água. Quando você dissolve ali o sal, vai ficar mais difícil para a água evaporar, ferver, congelar e fazer osmose. Quanto mais soluto, mais difícil para o solvente evaporar, ferver, congelar e fazer osmose. Então preste atenção aqui, ó. A água na membrana semipermeável, ela pode ir nos dois sentidos. Só que concorda que do lado esquerdo eu tenho menos soluto, do lado direito, que está mais concentrado, eu tenho mais soluto. Se do lado direito eu tenho mais soluto, é mais difícil para a água passar por osmose da direita para a esquerda. Se é mais difícil da direita para a esquerda, é mais fácil da esquerda para a direita. Deu para entender? Por isso que ele vai da esquerda para a direita, do mais diluído para o mais concentrado, porque aqui tem menos sal para atrapalhar a passagem da água. Por isso que a osmose do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aí essa água vai se movimentando até ele atingir o que a gente chama de equilíbrio osmótico. Olha só, o equilíbrio osmótico vai ocorrer quando as concentrações nas duas soluções se igualarem. Aí você diz que as soluções estão em equilíbrio osmótico. A água vai se movimentando, fazendo com que as soluções fiquem com a mesma concentração,
Aqui água com sal, numa concentração de 0,6 mol por litro. E aqui, ó, também 0,6 mol por litro. Ah, Maico, a concentração foi a mesma, né? Foi igual a concentração. E isso acontece porque ele atingiu o chamado equilíbrio osmótico. A água que vai para a direita vem na mesma proporção da direita para a esquerda. Então, você tem o chamado equilíbrio osmótico. Essas soluções que têm a mesma concentração, elas são classificadas como isotônicas. Isotônicas. Uma é isotônica em relação à outra. Essa classificação de hipertônica, hipotônica, isotônica é sempre uma classificação em relação a alguma coisa. Essa solução é isotônica em relação à vizinha, aquela é hipertônica, mas em relação a quê? A outra, e assim vai. Uma classificação de hipertônica, hipotônica ou isotônica é sempre em relação a alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, você que malha, é um atleta, aí a gente vai para a academia. Quando chega à academia, aí você fez o seu exercício, tal, suou, e aí você vai tomar o seu isotônico. Quando eu tomo meu isotônico, você concorda que essa classificação é uma classificação em relação a alguma coisa? O isotônico que você bebe é isotônico em relação a o quê? Diga. Em relação ao seu sangue, em relação às suas células. Ela é isotônica em relação à concentração das suas células. Por isso que é ideal. Não é bom pra gente, por exemplo, beber água pura, água destilada. Ah, Mike, eu tô morrendo de sede, para eu me hidratar é melhor tomar água pura. Por que não é ideal isso? Por que quando você está desidratado, você vai no hospital e toma soro na veia? Por que você não toma logo a água pura, água destilada? Sabe por quê? Essa água destilada, água pura, ela pode entrar de uma vez nas suas células sanguíneas, inchando elas, podendo ocorrer a ruptura da membrana plasmática, que é o que a gente chama de hemólise, quebra da membrana plasmática da hemácia. Você pode lesionar seus glóbulos vermelhos. E aí, para evitar isso, você não põe água pura, você põe soro, que tem uma concentração isotônica em relação ao ideal do sangue. Deu para entender? Show? Tranquilo? Massa. Michael, então eu entendi. Mas vamos lá. Eu fui à praia, estou lá eu na praia, lá estou eu, cheguei à praia. Não sei se você não lembra o que é praia, né? Com essa pandemia, com esse isolamento social, praia é um local que tem areia, mar, sabe? Pois é, a praia, você chega ali na praia, aí você chegou morrendo de sede. Ai, Mike, eu tô com sede, mas tu sabe, é crise, eu não vou comprar água de coco não, eu vou beber água do mar. Meu querido, se você fizer isso, você vai ficar mais desidratado ainda. Porque quando você ingere água do mar, que é hipertônica em relação ao seu corpo, você faz com que as suas células percam mais água. E aí você fica mais desidratado. Então, pelo amor de Deus, vá comprar água de coco, né? Água do mar, desnecessário. Não faz isso, tá bom? Michael, tem outras situações do dia a dia em que pode ser cobrado situações de osmose? Claro que tem. Por exemplo, quando você tem uma planta, a água do solo vai do solo para a raiz ou da raiz para o solo? Do solo para a raiz. E por que vai do solo para a raiz? Adivinha quem está mais concentrado? Solo ou raiz? Raiz. Raiz é hipertônica em relação ao solo. Por isso que a água, por osmose, vai do solo para a raiz. Deu para entender? Show? Existe uma situação que até já foi cobrado no Enem, em que ele pegava um solo que tinha sido irrigado várias vezes e tudo mais, e esse solo estava muito concentrado, com uma grande quantidade de sal presente nele. E aí esse solo, que tinha muito sal, acabou ficando hipertônico em relação à raiz. Opa! Se agora o solo está mais concentrado, a água não vai do solo para a raiz, mas sim da raiz para o solo. Esse processo a gente chama de seca fisiológica e acaba fazendo com que a planta acabe perdendo água e não absorvendo, não conseguindo absorver água do solo. Deu para entender? Legal, né? Outra situação. Quando cai osmose, uma das situações de osmose que mais se cobra, que mais cai, é o processo de conservação dos alimentos.
Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai dizer aqui para você, ó, eu tenho aqui um pedaço de carne e esse meu pedaço de carne, eu quero conservá-lo. Aí o que o pessoal faz para conservar esse pedaço de carne? Taca sal, não é não? Já ouviu falar em carne de sol, carne de charque, o bacalhau, em que ele coloca sal para conservar o alimento. Ei, Mike, por que o sal conserva? O sal consegue conservar por um motivo simples. Quando você coloca aquela capa de sal, você deixa o meio hipertônico e osmoticamente desfavorável para aquelas bactérias decompositoras sobreviverem. Quem vai provocar a decomposição da carne é a bactéria. Aí ela chega lá, crente que vai decompor. Lá vai, ó, carne salgada, ela vem a bactéria. Ai, vou decompor esse negócio, vou decompor. Quando ela chega, meio hipertônico, ela acaba perdendo água para o meio e acaba morrendo desidratada. O meio é osmoticamente desfavorável para a proliferação dela. E aí a bactéria morre. Sem bactéria, a carne dura, se conserva por muito mais tempo. Tem gente que pensa que tem que ser sal. Não, pode ser qualquer soluto. Olha só um outro exemplo. Já ouviu falar naquelas frutas em caldas? Ameixa em calda, pêssego em calda, abacaxi em calda, já ouviu? Aquelas frutas, elas se conservam muito. Aquelas frutas eram para, num instante, se estragarem, mas duram muito. E por que elas duram muito? Opa, porque elas estão mergulhadas numa solução hipertônica, mas não de sal, de açúcar. E aí chega a bactéria, vou decompor, agora eu vou decompor essa fruta. Quando ela chega para decompor, encontra o meio hipertônico lá cheio de açúcar e acaba morrendo desidratada. E o meio é osmoticamente desfavorável para ela, fazendo a bactéria morrer e o alimento durar muito mais tempo. Deu para entender? Muito legal, né? E tem vários outros exemplos, né? O pessoal fala, por que você numa salada não põe logo sal ali na salada no self-service para ele chegar lá e tal, pegar a salada já temperada? Sabe por quê? Porque se você botar logo sal na salada, a salada vai dar uma murchada. Aí você está lá no self-service, vai botar a salada, vê uma salada murcha, você não vai botar, não vai consumir, vai pensar que está estragado. Na verdade, só se desidratou. Por isso que o tempero que a gente coloca na salada só faz depois que você já serviu ali no prato. Deu para entender? Outro exemplo. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho 3 filhos, né? Os meninos, gente boa, né? O meu mais velho, João Vitor, cara espetacular, inteligentíssimo, gente boa demais o João Vitor, é inteligente, esportista, joga bola, tal, super inteligente, super inteligente. Ele tem 6 anos. Né? O meu filho do meio, né, que é o Luquinhas, é um cara diferenciado, Luquinhas, espetacular, Luquinhas, gente boa também. Ele tem 5 anos, vai fazer 5 anos agora. Na verdade, eu falei que o meu mais velho tem 8 anos, não, ele tem 9, acabou de fazer 9. Né? O meu do meio tem 5 e o meu caçulinha com 3 anos, o Gabriel, lindo, gente boa também, tá lá. E eu lembro a primeira vez que eu fui comprar fralda na minha vida. E quando eu fui comprar fralda, cheguei lá para comprar fralda, peguei um negócio, e aí, não sei se você sabe, mas os pais quando vão comprar fralda, eles seguem alguns critérios bem rigorosos na hora da compra. É o preço, é o mais barato, a gente vai comprando, né? Lógico. Só que quando eu fui comprar, a minha esposa chegou e falou assim, meu filho, você tem que comprar aquela fralda tal, não sei o que o médico indicou, que o pediatra indicou. Gente, odeio o pediatra, desnecessário, né? Ele sempre faz a indicação errada. E aí ele indicou a fralda mais cara que tem. Era, não sei, TOT, Soft, Max, Blaster Plus, Ultra, Hiper, Mega, Turma da Mônica. Não sei que terminava com Turma da Mônica. E quanto maior o nome, era mais cara. E era a fralda mais cara que tinha, Aí eu falei, não, minha filha, não vamos comprar essa fralda não. Essa outra aqui essa outra é boa, tá na moda, as crianças são todas doidas por essa fralda. Vamos comprar essa outra fralda. Ela, não, tem que ser a Turma da Mônica e tal. Aí eu, beleza. Aí lá fui eu, comprei Turma da Mônica, um bocado de fralda e tal. Mas quando eu cheguei a casa, eu cheguei curioso para entender o porquê que essa fralda é tão mais cara. E aí foi o que eu fiz, em nome da ciência, peguei uma fralda e sacrifiquei, abri a fralda. Você já ouviu falar em Flock Gel? Se você não escutou, quando você tiver seus filhos, você vai ter escutado. O Flock Gel é um floco
em gel, faz sentido, né? É um floquinho em gel que fica dentro da fralda. Ela é feita de um polímero chamado de poliacrilato de sódio. E esse polímero que você tem lá, ele é super hipertônico dentro desse floquinho. E por que ele é hipertônico? Para que serve isso? Para quando o neném fizer o número 1, a água ir direto para o floco do meio mais diluído, que seria o número 1, né, o xixizinho, para o floco que está mais concentrado, né, do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aí, por osmose, ele absorve a água do xixi, deixando o neném sequinho a noite toda, floco e gel, né, turma da Mônica, tá bom? E já contextualizamos, já vimos como é que cai, como é que pode cair. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais? Vem cá comigo. Bem, botei aqui o conceito de osmose, passagem de solvente puro por uma membrana semipermeável do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Agora eu queria comentar com vocês um conceito que é chamado de pressão osmótica. O que é essa pressão osmótica? A gente representa a pressão osmótica por essa letra π. A pressão osmótica, você sabe que pressão é força sobre a área, né? Pressão é força sobre área. E o que é essa pressão osmótica? Vem cá comigo. Suponha que aqui você tem água pura e aqui água com sal, água mais sal. E aí, por osmose, você concorda que por osmose a água vem da esquerda para a direita? Então, por osmose, essa água vai fazer isso aqui, ó, da esquerda para a direita. É a pressão, a força sobre essa área, a pressão que essa água faz quando passa aqui pela membrana semipermeável, que a gente chama de pressão osmótica. Só que você não consegue calcular a pressão osmótica diretamente na membrana. Aí o que é que a gente faz? Você concorda que a água, a pressão que essa água faz aqui na membrana semipermeável é a mesma que ela vai fazer nesse êmbolo? Suponha um êmbolo móvel aqui em cima. Nesse êmbolo aqui em cima, ó. Então ela vem, aí vai pressionar. Se você quiser calcular a pressão osmótica, ela vai ser numericamente igual ao valor da menor pressão aqui, ó, exercida para evitar a osmose, para evitar a subida do êmbolo. Porque a força com que ele empurra aqui para cima, se for igual à força que eu empurro aqui para baixo, nessa área, você tem a pressão osmótica. Então a pressão osmótica, o conceito, menor pressão exercida aqui, ó, para evitar a osmose, para evitar a passagem da água. Porque essa força vai ser igual à força que você vai ter da osmose. Entendeu? Isso é pressão osmótica. Mas o que é que eu quero que você saiba legal de pressão osmótica? Primeiro, é a diferença de pressão osmótica que faz com que ocorra a osmose. Segundo, como se calcula essa pressão osmótica? Uma maneira que eu acho super legal para lembrar como é que você calcula a pressão osmótica é você lembrar daquela equação de Clapeyron, lembra? Como é que é a equação de Clapeyron? Ai, Mike, eu lembro. É PV igual a NRT, né? PV igual a NRT. Por você, nunca rezei tanto. PV igual a NRT. Ah, eu lembro. Isso. Agora, o que eu quero que você faça? Para calcular a pressão osmótica, organize isso aí, ó. P igual, o V vai aqui para baixo. N sobre V vezes R vezes T. Esse P vai ser a pressão osmótica, π. O N sobre V é uma das concentrações mais cobradas, que é aquele Nzinho estiloso, a molaridade, que a gente chama hoje de concentração em quantidade de matéria por volume. O R é aquele 0,082 e o T é a temperatura em Kelvin. Então, quando você for calcular, você vai calcular desse jeitinho. π igual a concentração vezes o R vezes o T. Se a solução for iônica, você ainda usa isso aqui, ó, o I, que é o fator de Van Hoff. E aí fica super fácil para você lembrar. Fica assim, ó, π igual a morte. Fácil lembrar, π igual a morte. Lembrando, o que é esse I mesmo, Michael? O I é o fator de Van Hoff. Você só usa para soluções iônicas. E você calcula desse jeitinho. I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. O alfa é o grau de ionização ou dissociação, o Q é a quantidade de partículas geradas por partícula dissociada. Tudo bem? Ah, Mike, mas se a solução não for iônica, for tipo uma solução que tenha glicose, açúcar, que não conduz eletricidade, não é uma solução iônica, aí você não precisa usar o I.
Mas se for um ácido, uma base ou um sal, você tem que usar o I. Tudo bem? Beleza? Vem comigo. Aí esse M aqui é a concentração em mol por litro, constante de Renault, que a gente chama, né? Aquele 0,082, e a temperatura em Kelvin, esse π é a pressão osmótica. Tudo bem? Lembre aqui o seguinte, quanto maior a concentração, maior é a pressão osmótica. Quanto maior a concentração de partículas, maior a pressão osmótica. Beleza? Quando eu peguei essas duas soluções, que têm a mesma concentração, elas têm a mesma pressão osmótica. Quando eu peguei essas duas soluções aqui, ó, 0,4 e 0,8. Quem é que tem a maior pressão osmótica? Essa daqui, ó, que é 0,8. Maior concentração, maior pressão osmótica. Tudo bem? Olha só, um exemplo de uma questão que caiu na Unifor. Aqui eu vou botar um exemplo na Unifor e ele quer que você coloque essas três soluções em ordem crescente de pressão osmótica. Quem tem a maior pressão osmótica, quem tem a menor pressão osmótica. Vamos dar uma olhada. Michael, ele me deu a solução 1, que é de glicose, a solução 2, que é ácido clorídrico, a 3, que é sulfato de sódio, e a 4, que é o C6H12. Tá bom? E aí eu quero saber quem tem a maior pressão osmótica. E deu as concentrações. Ah, Michael, tu me falaste, quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica. Ah, aqui, ó, essa concentração é igual. Será que a pressão osmótica vai ser igual? Não. Porque essa concentração não é do soluto, é de partículas do soluto. E sempre que o soluto for um ácido, uma base ou um sal, ele vai sofrer dissociação e ionização. E aí você tem que levar em conta essa quebra, essa dissociação que você vai ter. Por exemplo, glicose. Glicose não é nem ácido, nem base, nem sal. Então não dissocia. Você vai pegar essa concentração aqui mesmo. 1 vezes 10 a menos 2. Agora o HCl, você concorda que quando você coloca o HCl em água, ele que é um ácido, ele vai se ionizar, ele vai se partir em dois pedaços, H+ e Cl-. Como ele se parte em dois pedaços, essa concentração que você tem aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 2, você tem que multiplicar por 2. Porque ele se partiu em dois pedaços, multiplica por 2. Você vai dobrar a concentração? Vai. Então a pressão osmótica vai ficar 2 vezes maior. Multiplicando por 2, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. Perceba que nas mesmas condições de temperatura, pressão e tudo mais, você vai ter aqui, ó, uma pressão osmótica do HCl 2 vezes maior do que a da glicose. Porque a concentração dela é 2 vezes maior. Entendeu? Vamos para frente. Sulfato de sódio, isso aqui é um sal, e o sal se dissocia. Mas quem é que vai se partir? Ácido, base e sal. Então aqui o sal dissocia. Ele vai se dissociar em quantos pedaços? Gente, é só saber contar, presta atenção. Ó. Você tem 2 sódios e tem um SO4. Então ele vai se partir em 3 pedaços. Ele se parte aqui em 2Na+, e um SO4, 2-. Como ele se parte em 3 pedaços, em 3 partes, você vai pegar essa concentração que eu tenho bem aqui, ó, e você vai multiplicar por 3, porque ele se partiu em 3, multiplica aqui por 3. 3 vezes 1,5, 4,5. Então aqui, ó, 4,5 vezes 10 a menos 2. Ah, Michael, entendi. E essa de baixo? Vai lá, essa de baixo. Aqui não é nem ácido, nem base, nem sal, é hidrocarboneto. Então você vai pegar essa concentração mesmo. Vai lá, quem tem a maior pressão osmótica, quem tem maior concentração? Maior concentração, 3. Então a pressão osmótica, 3, vai ser maior. Segunda, a 2, né? Vai ser maior que a 2, que vai ser maior que a 4, porque tem uma concentração maior do que a 1, né? E aqui maior do que a 1. Questãozinha da medicina da Unifor, bem legal e bem bacana. E aí, para a gente finalizar, eu queria colocar aqui uma situação que é falar de osmose reversa para você. Como é que é essa história de osmose reversa? O que é isso? Olha, vem pelo nome, osmose reversa, é o inverso da osmose. Se na osmose a água vai do meio mais diluído para o meio mais concentrado,
Na osmose reversa acontece o contrário, vai do mais concentrado para o mais diluído. Só que a osmose ela não é espontânea, a osmose reversa é forçada. Vem cá. Então, para que a gente usa a osmose reversa? A principal situação em que a gente vai usar essa osmose reversa é em processos de dessalinização. Você usa muito na dessalinização. Por exemplo, eu pego água do mar e quero transformar essa água do mar numa água que seja fácil para o consumo, melhor para o consumo. O que é que a gente vai fazer? Suponha que esse recipiente tem uma membrana semipermeável, água pura de um lado e água do mar do outro. Você tem que fazer, para ser osmose reversa, forçar a água vir da direita para a esquerda. Porque a tendência natural, ela vinha aqui, ó, do mais diluído para o mais concentrado. E aí você vai forçar a água no sentido contrário. Então eu tenho que exercer aqui, ó, uma pressão. Essa pressão que você vai exercer aqui, ela tem que ser maior que a pressão osmótica. A pressão osmótica é só para evitar essa osmose, você tem que forçar no sentido contrário. Então essa pressão tem que ser maior que a pressão osmótica. E aí quando essa pressão é maior que a pressão osmótica, você consegue empurrar a água no sentido inverso, fazendo o que a gente chama de osmose reversa. Lembrando que a osmose reversa não é barata, ela é cara, tá bom? E é muito utilizada em locais que precisam de água mesmo. Por exemplo, a Arábia Saudita utiliza muito, algumas regiões na Austrália, nos Estados Unidos. Fernando de Noronha tem processos de osmose reversa. Ela é cara por causa dessa membrana semipermeável que tem que ser bem resistente e da energia que se gasta para se fazer essa pressão no sentido contrário. Show? Osmose é um dos assuntos, meus queridos, mais cobrados no Enem dentro de propriedades coligativas. E aí, esse assunto eu quero muito que você se dedique. Aproveitando para desejar uma semana incrível para vocês, que vocês continuem estudando muito forte. Lembre que esse esforço vai valer muito a pena para quando a gente estiver ali no Enem, tá bom? Beijo bem grande, fiquem com Deus e você sabe, vai dar certo. Tamo junto. Tchau, gente.